Vivemos uma contradição digital. A gente precisa entregar nossa privacidade para usar qualquer serviço online, mas na blockchain, a tecnologia que dizem ser o futuro, tudo é 100% transparente. Suas transações, seu saldo, seu histórico, tudo fica à mostra. E se existisse uma solução que permitisse usar a revolução blockchain sem precisar se expor completamente? Uma rede onde você escolhe o que é público e o que é privado? Essa solução não é mais teoria. IE Midnight Network. E hoje, vamos do conceito à economia, analisando tudo, incluindo o Token Night, com os dados mais atualizados do mercado. A Midnight não é uma concorrente do Cardano. Ela é sua sidechain, uma rede parceira especializada em privacidade, desenvolvida pela IUG, os mesmos criadores do Cardano. O conceito é revolucionário. Privacidade seletiva, diferente de anonimato total, onde ninguém vê nada, ou transparência total, onde todos veem tudo. Aqui você decide o que fica registrado na blockchain, para auditoria pública, e o que fica privado, mas ainda pode ser comprovado. Imagine provar que você tem renda suficiente para um empréstimo, sem precisar mostrar o seu salário exato. Ou provar que é maior de idade, sem revelar sua data de nascimento. Isso é a privacidade seletiva. Com a Midnight, você consegue fazer transações e interagir com aplicativos de forma privada, mantendo seus dados financeiros e pessoais seguros, ao mesmo tempo que cumpre com as regulações necessárias. É o melhor dos dois mundos, a segurança e a descentralização da blockchain, com a privacidade que a gente precisa no dia a dia. A mágica por trás de tudo isso acontece com as Zero Knowledge Proofs, ou provas de conhecimento zero. A ideia é genial. Você consegue provar que uma informação é verdadeira sem revelar a informação em si. O verificador Saijan Banco, um site ou um governo, só precisa saber que a sua afirmação é verdade, mas não precisa saber dos detalhes. Por exemplo, você quer provar que é maior de idade. Com a tecnologia da Midnight, o sistema verifica sua data de nascimento, que está criptografada, e simplesmente retorna um sim ou não. A sua data exata nunca é exposta. Na Midnight, os desenvolvedores criam o que chamamos de contratos com dados protegidos. O código do contrato é aberto e pode ser auditado por qualquer um, garantindo a transparência. Mas os dados sensíveis, como o SUNOM, saldo ou histórico de transações, ficam criptografados e são processados sem nunca serem expostos publicamente. Isso é um salto tecnológico gigantesco, mas quem vai pagar por isso? Essa tecnologia abre mercados inteiros para a blockchain. Primeiro, a saúde, um mercado de mais de 500 bilhões de dólares. Hospitais poderiam compartilhar dados de pesquisa para avançar a ciência sem expor a identidade dos pacientes. Seguradoras poderiam verificar condições de saúde para aprovar a pólice sem ter acesso ao histórico médico completo de uma pessoa. Segundo, as finanças institucionais. Bancos e grandes fundos poderiam usar o mundo das finanças descentralizadas, o DeFi, de forma segura e em conformidade com as regras, fazendo empréstimos bilionários sem expor seu patrimônio total. Terceiro, a identidade digital. Um mercado de mais de 70 bilhões. Você teria controle total sobre suas credenciais, liberando apenas a informação estritamente necessária para cada situação. E quarto, a cadeia de suprimentos e o mundo corporativo. Empresas poderiam provar que estão seguindo as regulações ambientais ou de trabalho sem precisar abrir seus livros contábeis. Poderiam autenticar produtos sem revelar quem são seus fornecedores estratégicos. A Midnight não é um projeto de nicho. Ela mira em problemas de trilhões de dólares. Agora, vamos aos números que mostram o porquê desse projeto ser tão promissor. O mercado global de proteção de dados foi estimado em 235 bilhões de dólares só em 2024 e está crescendo 17% ao ano. O custo médio de um único vazamento de dados para uma empresa é de 445 milhões de dólares. As multas por não cumprir leis como a GDPR na Europa ou a LGPD no Brasil podem chegar a 4% do faturamento global anual de uma empresa. E o mais importante, hoje, menos de 0,2% desse mercado gigantesco de proteção de dados está na blockchain. A Midnight está atacando uma lacuna de mercado de mais de 230 bilhões de dólares. Isso não é um nicho, é um continente inexplorado, esperando pela tecnologia certa. Agora, a informação mais importante que muita gente ainda erra: os dados reais e atualizados do Token Night. Esqueça os números antigos, baseado nos dados mais recentes do CoinMarketCap e do CoinGecko. O supply total será de 24 bilhões de Nights. O supply circulante inicial, ou seja,
A quantidade de tokens disponíveis no lançamento será de aproximadamente 35 a 4 bilhões, o que representa entre 14% e 17% do total. A distribuição baseada em dados públicos é a seguinte: cerca de 42% para recompensas de staking e para a comunidade, 25% para o desenvolvimento do ecossistema, 15% para a equipe, fundadores e conselheiros, com um longo período de bloqueio de 3 a 5 anos, 10% para parceiros estratégicos e 8% para a tesouraria e reservas do projeto. Com base nisso, o valor de mercado inicial é estimado entre 150 e 300 milhões de dólares, dependendo do preço de lançamento. O token Night não é só para especulação, ele é o combustível que move toda a rede de privacidade. A principal utilidade é pagar as taxas de gás. Cada transação privada, cada contrato com dados protegidos que é executado na rede consome Night, isso cria uma demanda constante e crescente. Em segundo lugar, staking e segurança. Os validadores da rede precisam depositar ou estaquear tokens Night para ajudar a proteger a rede, e em troca, recebem recompensas também em Night. Terceiro, governança. Cada token Night funciona como um voto nas decisões importantes sobre o futuro da rede, como atualizações, parâmetros de privacidade e o uso dos fundos da tesouraria. Quarto, ele pode ser usado como colateral empresarial. Para serviços de alto nível, empresas podem precisar travar uma quantidade de Night como garantia. E por último, ele é um meio de troca dentro do ecossistema, usado para pagamentos entre aplicativos, serviços de privacidade e taxas de protocolo. O modelo econômico do token é inteligente, pois a demanda é diretamente proporcional ao uso da rede. As fontes de demanda e queima de tokens são várias. As taxas de transação, onde uma parte é queimada e outra vai para os validadores. O staking, que tira tokens de circulação para garantir a segurança. O colateral empresarial, que trava grandes quantidades de tokens. E a governança, que incentiva a posse de longo prazo para ter poder de voto. Fazendo uma projeção, se no primeiro ano a rede processar 500 milhões de transações com uma taxa média de menos de 1 centavo de dólar, isso já gera uma demanda de 4 milhões de dólares por ano pelo token. No terceiro ano, com 5 bilhões de transações, essa demanda anual sobe para 25 milhões. E isso é demanda orgânica, vinda do uso real da tecnologia, não de especulação. Agora, a análise mais importante, usando os números corretos, com um supply total de 24 bilhões de tokens, vamos aos cenários. Num cenário conservador para o primeiro ano, com um valor de mercado entre 300 e 600 milhões de dólares, o preço por Night ficaria entre 1 e 2 centavos de dólar. Isso é justificado pelo lançamento inicial e pelo forte apoio da comunidade Cardano. Num cenário realista para os próximos 2 a 3 anos, com adoção por um ou dois setores empresariais, o valor de mercado poderia chegar a 12 a 24 bilhões, levando o preço para algo entre 5 e 10 centavos. Num cenário otimista de longo prazo, se a Midnight se tornar o padrão de mercado para a privacidade na Web3, um valor de mercado de 6 a 12 bilhões, levaria o preço para 25 a 50 centavos. E num cenário de execução perfeita, com dominância de mercado e adoção massiva, um valor de mercado de 24 bilhões colocaria o preço em $1 ou mais. É importante comparar com outros projetos de privacidade. Monero tem um valor de mercado de 28 bilhões. Scash, 550 milhões. A Midnight precisa de um valor de mercado menor para ter um preço por token interessante, devido ao seu supply maior. Então, por que a Midnight pode vencer essa corrida? Primeiro, o apoio da UG, a empresa por trás do Cardano QT-Maze, do 300 pesquisadores, e uma credibilidade enorme. Segundo, o ecossistema Cardano já existente, com mais de 4 milhões de carteiras e uma comunidade forte e engajada. Terceiro, o foco empresarial. A Midnight não está competindo com memecoins, está resolvendo problemas para grandes empresas. Quarto, o timing perfeito. As regulações de privacidade como GDPR e LGPD estão cada vez mais rígidas e as empresas precisam de soluções. E quinto, a tecnologia de ZKPs já foi testada e comprovada em outros projetos. O diferencial único é o que chamamos de privacidade regulatória. A Midnight é o único projeto que oferece privacidade que dialoga com as leis, em vez de ignorá-las. Os próximos passos são determinantes. No segundo trimestre de 2024, teremos a testnet pública expandida. No terceiro trimestre, as auditorias de segurança completas. O marco crítico será no quarto trimestre de 2024,
com o lançamento da rede principal, a Mainnet, e o evento de geração do token, o TGI. Em 2025, esperamos ver os primeiros aplicativos empresariais funcionando, integrações com outras blockchains e a primeira parceria de grande porte. Os principais catalisadores de preço serão o lançamento em si e a listagem em corretoras. O primeiro aplicativo a atingir mais de 100 mil usuários, uma parceria com uma empresa da Fortune 500 e a possível adoção por um órgão governamental. Nenhuma análise séria ignora os riscos. O risco mais alto é o regulatório. O tema da privacidade é um campo minado e pode sofrer com mudanças na lei. O risco técnico também existe, pois a tecnologia de ZKPs é complexa e bugs podem acontecer. Um risco médio é a adoção pelas empresas, que costumam ser lentas para adotar novas tecnologias. A competição também é um fator. Outros projetos podem avançar mais rápido. Os riscos mais baixos são relacionados à equipe, já que a IUG tem um histórico sólido, e ao mercado, pois a demanda por privacidade só cresce. Um risco específico do token é o seu supply de 24 bilhões. A pressão vendedora inicial pode ser alta se os primeiros investidores decidirem vender em massa logo no lançamento. Com um supply de 24 bilhões, as estratégias de investimento mudam. Para o investidor de varejo, fazer compras programadas, o famoso DCA, de forma agressiva nos primeiros 6 meses, pode ser uma boa. Um supply grande significa um preço inicial baixo, uma oportunidade de acumular. Para institucionais, a estratégia pode ser esperar a estabilização do preço após o lançamento e entrar com grandes volumes depois de 30 a 60 dias. Para quem quer fazer staking, começar desde o dia 1 é crucial, pois as recompensas iniciais costumam ser mais altas, e para traders, a alta volatilidade esperada nos primeiros 3 meses, combinada com catalisadores claros como parcerias e listagens, pode criar boas oportunidades. Vamos ao resumo matemático com os dados corretos. Supply total, 24 bilhões de NIT. Mercado endereçável, mais de 235 bilhões de dólares. Timing, perfeito, com as regulações de privacidade se intensificando. Equipe, IUG Cardano, uma das mais respeitadas do mercado. Tecnologia, ZKPs, já comprovada. Para o token alcançar 10 centavos, precisa de um valor de mercado de 24 bilhões. Para chegar a 25 centavos, 6 bilhões. E para alcançar 50 centavos, precisa de 12 bilhões de valor de mercado. Na minha perspectiva, com uma execução excelente, um preço entre 25 e 50 centavos em 3 a 5 anos, é um cenário realista. Dos projetos do ecossistema Cardano, a Midnight tem o maior potencial de impacto real e adoção empresarial. Não é sobre hype, é sobre resolver um problema de 235 bilhões de dólares. Para acompanhar o projeto, o CoinMarketCap e o CoinGecko já têm a página do Token Night com os dados atualizados. Para aprender mais, a documentação oficial da Midnight já está disponível. Agora, quero saber a sua opinião. Com um supply de 24 bilhões, você acha mais difícil o preço subir? Ou a utilidade real da rede compensa esse supply grande? Deixe seu comentário. Se essa análise com dados atualizados te ajudou, deixa o like, isso ajuda muito o nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber mais vídeos sobre a moeda NIT. Até a próxima.